Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje em especial um vídeo muito bacana porque eu vou mostrar o meu estúdio fotográfico, onde eu trabalho. Muita gente tem pedido para mim já há algum tempo para eu mostrar o meu espaço aqui de trabalho do meu estúdio, mas eu falei, não tem muito a ver com fotografia analógica e tal, mas eu falei, não, eu acho que é bacana mostrar porque eu acho que tem um monte de coisa aqui que eu acho interessante, né? E esse canal também não é só sobre fotografia analógica, nem todo mundo que está aqui quer só saber de fotografia analógica. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que esse estúdio que eu vou mostrar, ele atende às minhas necessidades. Eu sei que pode muita gente falar que é um estúdio ou pequeno demais, ou grande demais, enfim. Isso daqui que eu vou mostrar para vocês é o que me atende perfeitamente. Quem me segue lá no meu perfil profissional do Instagram sabe que eu faço um monte de trabalhos variados, né? Eu trabalho com eventos, eu trabalho com fotografia de produto, eu trabalho com fotografia empresarial, retratos corporativos, ensaio em externas e em estúdio também. Aqui eu fotografo pessoas, aqui no meu estúdio eu fotografo pequenos objetos, joias, aqui no meu estúdio eu fotografo móveis. Então eu preciso de um espaço onde me atenda nessa situação. Eu sei que tem gente, não, eu faço home studio, eu tenho na garagem, eu tenho num quartinho, numa sala, num sótão, enfim, né? Mas no meu caso isso não dava certo, então eu tenho que alugar um espaço, eu tenho que ter um espaço grande. Aqui esse estúdio tem 100 metros quadrados. E outra, né, pessoal, aqui não é brincadeira, aqui a gente trampa mesmo, aqui é onde o moedor de carne está batendo a todo momento, né? Tem vezes aqui que eu chego aqui para começar a fotografar um lookbook às 8 horas da manhã e fico até 8 horas da noite, né? Já teve dias aqui de eu fotografar mais de 200 looks, às vezes tem 10, 12 pessoas aqui dentro trabalhando. Então não tem como eu fazer isso na garagem da minha casa, mesmo porque eu moro em apartamento. Mas se eu tivesse um quarto, alguma coisa sobrando em casa, não daria, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar cada cantinho e uma coisa muito legal. Eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Câmera Velha para ver as dúvidas que vocês tinham sobre estúdio. E muitas coisas que me perguntaram lá, eu acho que dá para responder aqui, tá? Então depois eu vou voltar lá, vou falar, olha um vídeo dessa vez que tem um monte de coisa aí que a gente consegue responder nesse vídeo. Então eu vou mostrar equipamento de iluminação, de câmera, tudo que eu tenho aqui e os macetezinhos, para que eu uso isso, para que eu uso aquilo, cada cantinho eu vou tentar mostrar aqui, tá? E algumas curiosidades também, certo? Então, pessoal, nesse estúdio, como eu disse, eu uso aqui tanto para fotografar quanto para receber clientes, como eu fotografo também eventos, então esse espaço, pelo menos essa primeira parte que eu vou mostrar aqui, eu uso é uma recepçãozinha que eu uso para receber as pessoas. Deixa eu virar a câmera aqui que vocês já vão ver. Ó, aqui é a entrada, a porta de entrada é uma porta de vidro e ali na frente tem uma pracinha. Aqui é a região onde eu moro, que é bem próximo da minha casa, né? Fica a 1,5 quadra da minha casa, o meu estúdio. É uma região bastante movimentada, né? Talvez eu sinta falta de um estacionamento, alguma coisa assim, porque nem sempre é fácil achar vaga de estacionamento aqui na frente. Tem uma pracinha, tem bastante movimento, tem restaurante, tem lojas, tem um monte de coisa aqui perto, que caso tudo que eu preciso, eu não tenho que andar mais do que 1,5 quadra. Então a localização do estúdio é bastante importante. Voltando para cá, vou mostrar então aqui a minha recepção, né? Aqui é a porta de entrada, você entra, tem esses dois sofazinhos aqui, tem a porta que dá acesso ao estúdio, tem uma bancadinha e tem mais dois puffzinhos aqui, tá? Aqui é uma parte bem pequenininha mesmo, tá? E aqui é onde o estúdio começa. Olha aí, esse aqui é o espaço. Esse estúdio meu, ele tem 100 metros quadrados praticamente. Então, de largura ele tem 5 metros, tá? E de comprimento ele tem 20 metros, quase 20 metros, um pouco menos. E ali no fundo também tem uma copa, uma dispensazinha, onde eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Mas deixa eu dar uma geral aqui para vocês verem um 360. Então vocês entraram por essa porta. Entrando por essa porta aqui, eu tenho nessa parede uma bancada ali que eu deixei para editar foto, mas que eu vou confessar que eu uso muito pouco. Olha, o meu tênis está ali, aqui dentro eu só fico descalço, de meia. Vamos fechar essa porta aqui, já vou começar mostrando essa parte. Aqui é só armários mesmo, pessoal. Ali eu tenho alguns livros, né? Aqui é material de escritório, tá? Vamos abrir aqui, vamos mostrar. Aqui é umas tranqueiradas que eu não gosto muito de mostrar, que fica meio bagunçado, tá? Aqui eu tenho alguns livros que eu deixo mais por enfeite mesmo, algumas câmerazinhas, né? Material de entrega, aqui, ó, esse aqui é material de cliente para entregar. Aqui embaixo eu deixo os meus álbuns para mostrar para cliente quando ele vem.
né? Então essa primeira aqui é a primeira parte, tá? Logo aqui, ó, vocês vão me ver agora, a gente tem esse espelho que é uma bancada aqui para maquiagem, né? Muitos trabalhos que a gente faz aqui tem modelos, enfim, que precisam trazer maquiadora, cabeleireira, ou mesmo qualquer família que vem se arrumar, é sempre bom ter um espelho para eles se verem aqui. Uma arara que eu adaptei aqui, uma arara que eu fiz com tripés, tripézinhos de flash e uma barra, que eu posso aumentar ou diminuir ele do tamanho que eu precisar. Essa arara, ela é muito importante porque as pessoas chegam aqui, muitas pessoas têm que trocar de roupa e aqui fica tudo no jeito, escolhe look, enfim, inclusive tem até uma blusinha ali que uma cliente esqueceu. Vamos dar mais uma volta para cá, ali é a estação de trabalho que eu já mostrei, e ali ó, é onde basicamente eu deixo todo o meu equipamento nessa prateleira, tá? Eu falei do comprimento, falei do tamanho, mas não falei da altura. Esse estúdio ele tem 4 metros de altura. A altura no estúdio é uma coisa extremamente importante porque você tem uma facilidade de deslocamento de equipamento de iluminação muito maior. Às vezes fala, não, a luz tem que estar a 2 metros, tudo bem, mas dá uma olhada nesse octa aqui. Se eu coloco ele a 2 metros, ele ocupa mais 1 metro para cima, então eu preciso de pelo menos 3 metros de altura. Né? Então, estúdio fotográfico, quanto mais alto, não quanto mais alto, mas pelo menos assim, ó, o ideal mesmo, 4 metros de altura, esse pé direito. Né? E é isso que é uma das grandes dificuldades nas pessoas encontrarem espaço para montar o estúdio. É justamente você conseguir o recuo que você precisa, né? Eu vou falar isso também sobre o recuo que vocês precisam e da altura do estúdio. Né? Então, a altura é muito importante porque você às vezes tem que elevar a luz numa altura muito grande. Então, 4 metros eu acho que é o mínimo, assim, o ideal, não o mínimo, mas o ideal. Já o recuo, que é isso aqui, ó, que é onde a gente fotografa, eu preciso de pelo menos uns 10 metros de recuo para aquele fundo. Porque se eu for fotografar uma pessoa de corpo inteiro aqui, 90% das vezes eu estou usando uma teleobjetiva. Eu estou próximo aos 80, 100 milímetros, né? Então, se eu quero fotografar uma corpo inteiro aqui com uma 50 milímetros, eu posso dar algumas distorções que eu não quero. Então, eu fotografo bastante com teleobjetiva aqui no estúdio. E para fazer uma foto de corpo inteiro, eu também tenho que ter a distância não só entre eu e o modelo que está ali, mas também a distância entre o modelo e o fundo, por questões de profundidade de campo, projeção de sombra, tá? Então tudo isso daí é muito importante, não só a altura do estúdio, mas também o recuo, tá? Outra questão importante em relação ao espaço dentro do estúdio é a reflexão da luz, o controle da luz. Espaços muito apertados, você acaba perdendo um pouco desse controle, porque a luz sai da fonte, né, ou seja, do flash, enfim, bate numa superfície muito próxima, a parede, o teto muito baixo e volta. Então, se você quer ter uma luz contínua, uma luz que você sabe de onde ela está vindo, para onde ela está indo, se o espaço é muito pequeno, ele pode atrapalhar um pouco, tá? Outra coisa importante, se vocês verem, ó, o fundo é branco, mas as paredes são cinza escuro, justamente para isso, para a luz que sair daqui, chegar até o ponto ali e continuar, não bater e voltar. Né? Muita gente fala que o bom é fundo preto, mas eu acho que ia ficar muito depressivo o lugar. Então, fundo preto não, né? As paredes pretas. Mas aí eu decidi pintar num cinza mais escuro, né? Para não ficar tão depressivo assim, para eu ter um pouco mais de controle na luz. Desse lado aqui, algumas cadeiras para as outras pessoas que vierem eventualmente aqui acompanhar algum trabalho, precisa ter, olha ali as minhas fotos, olha que bonita. Eventualmente as pessoas vêm acompanhadas, então aqui tem lugar também para esperar, o que também pode acontecer lá na recepção, tá? O fundo branco está sempre à disposição, precisou, eu uso, e eu deixo sempre ali, ó, naquelas travessas, eu deixo o fundo preto, que é o que a gente mais usa, fundo branco e fundo preto. Esse fundo meu, ele é feito com placa de MDF, tá? É um MDF que eu comprei de acho que 2 milímetros, mas que provavelmente eu tenha que trocar, porque ele tá meio que, às vezes ele tá enrugando em alguns lugares, né? Se a gente pisar aqui, por exemplo, tem um lugar aqui que ele tá, ó, dá pra ver que ele tá enrugado, né? Isso não é bom, o fundo infinito ele tem que ser o mais liso possível. Vocês podem reparar que aqui eu tenho uma placa diferente, uma placa brilhosa, isso aqui é uma fórmica que eu coloco aqui, que dependendo do trabalho que eu for fazer, isso aqui não sai daqui. Porque fundo infinito branco, pessoal, deixa eu voltar para cá. Fundo infinito branco, olha, é uma trabalheira. Você manter isso aqui branco é extremamente complicado.
Uma dica legal, você sempre crepar os calçados das pessoas que vão pisar aqui, pegar fita crepe daquelas brancas de pedreiro, de pintor, colocar na sola do sapato das pessoas, mas a gente acaba esquecendo, enfim. Deixar um pano ali para sempre estar limpando os pés, mas também não adianta muito. Então, fundo infinito, pelo menos uma vez por semana, eu dou uma mão de tinta. Então a gente também tem que ser pintor. E essa chapa, deixa eu mostrar aqui, e essa chapa aqui, ó, é uma fórmica brilhosa. Ela é interessante para não deixar as marcas ali no fundo infinito, mas também ela é interessante porque alguns trabalhos que eu faço, eu posso até colocar uma foto aqui, ele dá um reflexo bonito. Então parece que eu tenho essa imagem meio que duplicada, assim, uma parte de um reflexo. É interessante, tá? Então, fundo infinito é isso daí. E aí, ó, o que mais que eu uso, tá? Aqui eu tenho, tá montado aqui duas cabecinhas de flash bem porcariazinhas. Esses flashes aqui que eu uso, eles de flash secundário, não é minha luz principal, depois eu vou mostrar isso. Ventilador para efeito de cabelo, de modelo, isso aqui é muito importante, ó. O rebatedor, né? Rebatedor, difusor, bandeira e esse tripé articulado aqui que a gente monta para segurar. Nem sempre a gente está com um assistente no estúdio. Esses bloquinhos eu uso para compor alguma coisa, né? Às vezes eu não quero usar cadeira, não quero usar nada, mas eu quero ter um apoio assim, então eu coloco esses bloquinhos, posso montar em diferentes configurações, em diferentes alturas, que é legal também. Eu monto ele aqui no meio. A Margarete, a minha modelo, eu também dou aula aqui no estúdio, então às vezes eu uso esse manequim para a gente avaliar luz, projeções, enfim. E esse acessório aqui que é indispensável. Na verdade, muita coisa que eu vou falar aqui é indispensável em qualquer estúdio. Isso aqui chama 3 tabelas, pessoal. Deixa eu tirar a Margarete daqui. Isso aqui chama 3 tabelas. Nada mais do que um caixotinho de madeira, tá? Que eu vou deixar aqui no meio. Que ele pode ser usado assim, para apoiar um pé, por exemplo, da modelo. Pode ser usado como uma banqueta. Pode ser usado ainda como um cavalete, como uma base, como qualquer coisa. Então, isso aqui é indispensável. Eu tenho um só, tenho até que comprar mais um. 3 tabelas é o nome disso daqui, tá? Aqui, pessoal, nós temos os fundos infinitos, né? Os fundos de papel. Aquele fundo ali, aquela barra transversa ali, ó, que está apoiada naqueles tripés, fica com o fundo preto. Aqui eu tenho outras cores de fundo. Ali em cima também, ó, não sei se dá para ver, ali eu tenho outros fundos, aqui eu tenho outros fundos. Fundo fotográfico pode ser usado também de TNT. Muita gente tem preconceito com fundo de TNT porque ele tem uma certa textura. Sim, mas se você tem o recuo necessário, você não precisa colar o modelo no fundo. Você pode deixar o modelo aqui na frente, o fundo de TNT lá no fundo, fazer a fotografia, mesmo em f11, 16, essa textura não aparece, porque ele está mais distante, certo? Então eu tenho aqui fundo colorido, eu gosto muito de um fundo cinza, que está ali no meio. Tem um outro fundo com texturas aqui, ó, que é muito legal também trabalhar com esses fundos com textura. Do ladinho onde eu guardo os fundos aqui, eu tenho, eu fiz esses suportes aqui com tubo PVC e pintei de preto, é onde eu guardo as sombrinhas. Então aqui eu tenho várias sombrinhas, ó. Sombrinha refletiva, sombrinha difusora, sombrinha branca, prata, dourada, né? Eu acho que a sombrinha é uma das luzes mais simples e dos melhores modificadores que tem. Muita gente tem preconceito com a sombrinha, mas eu adoro sombrinha. Eu acho que é o que eu mais uso, tirando esse Octabox aqui, que é a minha luz principal. A sombrinha é a segunda luz que eu mais uso, inclusive até mais do que o Softbox. E em externa principalmente. Em externa não tem nem que ver, eu só levo sombrinha. Vamos mostrar mais aqui, ó. Essa daqui, deixa eu vir para o fundo do meu fundo infinito e mostrar um outro ângulo aqui, ó. Essa aqui é o meu estúdio na visão de quem está sendo fotografado. Aquela ali é a minha luz principal, é um flash da Godox de 300 watts. Tenho mais 2 dele, né? Na verdade é o seguinte, Neto, muita gente pergunta, Neto, quantas luzes é bom eu ter no estúdio? Às vezes uma, às vezes 7, que é o que eu tenho. Eu vou mostrar aqui, vou colocar uma foto que eu fiz, não foi nesse estúdio, que eu utilizei 7 tochas, 7 fontes de luz. Então eu fui fotografar um aparelho um pouco maior que uma geladeira. Eu vou mostrar a foto do making off, vamos dizer assim, do bastidor, e vou mostrar também a foto
do produto depois de feita para vocês verem. Foi uma foto que o cliente contratou, eu precisei montar 7 luzes. Outra vantagem de você ter um estúdio com o pé direito alto é que você pode montar essas prateleiras, porque o lugar para ocupar espaço é os acessórios modificadores de luz. Eu gosto muito de usar softbox, que eu tenho acho que 4 softbox. Aquele é um strip light, que ele é um softbox mais comprido assim, por exemplo, se eu quero fotografar uma modelo de corpo inteiro com uma luz mais plana, é o strip que eu uso, tá? Isso aqui também é softbox, isso aqui é um beauty dish, que a gente usa mais para fotografia de retrato, beauty, beleza. E aqui embaixo, pessoal, as tranqueiraiadas que a gente precisa. Querendo ou não, uma coisa que o estúdio junta é tranqueira. E aqui, eu estou falando só de tranqueiras, acessórios, cabos, fios relacionados à câmera, à rádio, né? A flash, alguma coisa assim. Fora os acessórios de produção, que eu ainda vou mostrar, tá? Mas vamos lá, o que eu tenho nessa prateleira aqui, ó? Máquina de fumaça, raio laser. Isso aqui é um projetorzinho que eu ainda estou pensando em fazer alguma coisa com ela. Isso aqui é clips para prender roupa, às vezes a modelo vem, ela tá com uma roupa que é um pouquinho maior do que ela usa, né? E a gente precisa ajustar isso daí. Elástico, tá? Que mais? Putz, isso aqui, ó, usa muito, né? Outra coisa importante em estúdio, tem que ter muita tomada. Eu tenho aqui, só nessa parede aqui, ó, eu devo ter umas 4 ou 5 fontes de energia. Fonte de energia não, né? Tomada, né? Para ligar as coisas, né? Modificadores, né? Isso aqui é panela para flash, refletor base, snoot, isso aqui é muito legal. Eu tô pensando em fazer um vídeo só falando de acessórios, sabe? Por exemplo, fazer um vídeo, ó, snoot, o que é, para que serve, qual que é o resultado, né? Então eu tenho até umas gambiarras que eu faço muito. Isso aqui é um super snoot, tá? Para concentrar bem a luz. Deixa eu só mostrar um exemplo aqui, onde que eu usei isso aqui, ó. Eu precisei fotografar esses produtos aqui, ó. Isso aqui é um álcool gel diferenciado, que tem umas propriedades diferentes aí. E o que acontece? É uma caixinha normal, só que o produto, ó, ele tá lá dentro e aqui tinha um plásticozinho, ó. Isso aqui é um plástico, tá? E como que eu faço? Eu tinha que iluminar o que tá lá dentro da caixa. Aí eu montei uma luz para a caixa e depois que a luz para a caixa estava pronta, eu tirei essa película de plástico, eu tirei e aí eu montei uma luz bem direcionada lá dentro, tá? Para fazer essa foto também, né? Então o snoot, ele é um acessório que a gente usa muito, e esse aqui principalmente, eu montei até uma colmeia ali, para concentrar mais essa fonte de luz. Cabo de sincronismo para flash, comprido, curto, um monte, a gente precisa muito em estúdio, e esse cabo, ele é bem fraquinho, né? Direto aí, cada 2, 3 meses eu tenho que comprar um cabinho desse, não tem cabo bom, todos os cabos que eu compro sempre dá BO. Olha aqui, ó, os famigerados fotômetros, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A minha opinião do fotômetro é a seguinte: dentro do estúdio é muito importante. Eu, por falta de um, tenho 2. A grande diferença é quando, por exemplo, eu tenho um modelo ou algum objeto aqui e eu preciso saber exatamente qual que é a diferença de luz que tem desse primeiro plano lá para o fundo. Por exemplo, um fundo branco perfeito, na minha opinião, ele tem que estar, aquele fundo branco para recorte e tal, ele tem que estar pelo menos 1,5 ponto acima da fotometria desse primeiro plano. Então o que eu faço? Eu meço o primeiro plano aqui e ajusto as luzes do fundo com 1,5 ponto a mais. E isso eu não consigo sem o fotômetro. Então eu sou super fã do fotômetro dentro do estúdio. Por que eu tenho 2? Porque um começou a dar pau e rapidamente eu já tratei de comprar outro. E aí depois eu entrei num vídeo no YouTube, em 30 segundos eu descobri o que era. Realmente era um defeitinho, mas foi muito simples de resolver, eu mesmo resolvi. Tá? Aqui são os acessórios, aqui é mais cabo, tá? Eu trabalho sempre linkado no computador com a câmera, tá? Aqui meus trabalhos aqui são digitais, pessoal. Aqui praticamente eu só faço hobby com fotografia analógica, tá? Tudo que eu faço aqui profissionalmente é com digital e eu trabalho com a câmera linkada no computador. Então eu preciso disso aqui, ó, de muitos cabos. Isso aqui é muito importante também, ó. Isso aqui é uma fonte que aqui, ó, na outra ponta dela, se você ver, ó, é uma bateria. E eu ligo essa bateria na tomada. Então a minha câmera, ela tem bateria infinita. Enquanto eu tiver energia, eu estou trabalhando. Mesmo porque quando a gente trabalha linkado com a câmera no computador, a cada clique que eu faço, a foto já aparece aqui no Adobe Lightroom para mim numa captura vinculada.
Quando a câmera está ligada no computador, a autonomia da bateria cai muito rápido. Tipo, 2 horas de trabalho, a bateria já vai embora, certo? Então, por isso que eu trabalho sempre com ela na tomada. Eu tenho aqui pilhas, né, para os rádio flashes que eu já vou mostrar e mais acessórios para os flashes aqui, os modificadores, as gelatinas. Aqui, ó, as câmeras, tá? Neto, com qual câmera que você trabalha em estúdio? Basicamente, eu trabalho com câmera crop. Tá? Como eu fotografo muito produto, eu trabalho com câmera crop. Minha câmera crop é uma D7100, tá? Que eu trabalho com a 24-120 ou com essa 105mm macro, que é uma senhora lente. Até tenho aqui a lente do kit, uma 18-135, que dá para trabalhar também em estúdio tranquilamente, né? Não dá toda a qualidade, por exemplo, da 24-120, muito menos da 100mm, mas a gente consegue fazer ótimas fotos, sim. Neto, então você não usa full frame no estúdio? Eu tenho a 750 e a 610, que eventualmente, quando eu tenho que fazer algum trabalho para grandes ampliações, eu uso essas câmeras full frame. E lá no fundo a Hasselblad, que é sempre a que eu deixo aqui. Na verdade eu deixo 2 analógicas, uma médio formato e essa aqui é a minha queridinha, a Nikon F100. É a câmera que sem dúvida é a câmera que eu estou mais usando ultimamente, justamente pelo fato de eu conseguir compartilhar qualquer lente digital minha com essa câmera, tá? E a Hasselblad também, aqui ela está com a 180mm e um tubo de extensão, que eu adoro essa objetiva para retratos. Tá aí a bichona. Para quem olhar, vai falar assim, o Neto está usando os tripés do modo errado, não é desse jeito aqui que usa, o jeito certo de usar é ele mais aberto assim. Por conta do espaço que eu tenho, os tripés que eu não estou usando na hora, eu deixo eles todos assim, ó, dessa forma onde ele fica mais em pé e tem menos estabilidade. Mas isso aqui, ó, é uma coisa que eu já falei até num story que eu fiz, ó. Isso aqui é aquelas caneleiras que mulher coloca no tornozelo para fazer academia. Então eu coloco isso daqui, um em cada um, tá? Para dar mais firmeza, porque olha lá, isso aqui, ó, tá pelo menos 3 metros de altura. Olha lá, tá vendo? Toda essa altura aqui causa um pouco de instabilidade. E aí eu coloco essas tornozeleiras aqui com areia para fazer o peso. Essas daqui tem 7 quilos, tá? Cada uma. E também eu uso muito isso daqui em externa, que eu uso tripézinhos menores, com sombrinha principalmente. E aí, diversas vezes, o meu tripé saía voando com flash, com rádio, com tudo. Depois que eu comecei a colocar esses pesos, não tive mais problema. E já vou aproveitar também para mostrar esse tripé aqui, que ele é acoplado nessas rodinhas aqui, que tem um nome isso aqui, mas eu acabei esquecendo, tá? Que a gente consegue levar ele para lá e para cá, tá? E ainda travar ele aqui no chão. Agora ele está firme, não sai mais do lugar. Ali embaixo são sacolas, bolsas, mais rebatedores. Isso aqui também é coisa que estúdio não vive sem, ó. Essas garrinhas aqui, ó. Muita coisa a gente usa isso aqui para muitas situações. Aqui mais do lado eu mostrei só os fundos, né? Mas eu não mostrei, é onde também eu deixo os meus tripés. Tenho tripés de até 4 metros aqui, tá? Tripés pequenos, tripés maiores, tripés médios, olha lá. Tenho tripézinho pequenininho também, isso aqui chama para backlight, né? Tripé de backlight, para você fazer luz de fundo. Então tem que ser um tripézinho bem pequenininho. Aqui eu tenho mais 4 cabeças de flash, 2 da Greika, aqueles fraquinhos, né, de 250, igual aqueles ali do fundo. E tenho mais 2. Deixa eu mostrar esse outro flash aqui. Esse aqui é da minha luz principal. Nossa, essa câmera deve estar louca, eu balançando desse jeito. Ó, aquele ali é o meu flash principal. Godox de 300 watts, tá? Que eu tenho mais 2 também. Então são 3 desse daqui e mais 4 flashzinhos de 250 da Greika. Que são esses menorzinhos aqui que eu uso para fazer luz de preenchimento, luz de fundo, enfim, tá? Mas são ótimos flashzinhos. Muitas vezes, pessoal, a nossa limitação do flash não está na potência. Às vezes eu preciso de flashes mais fracos. E aí é onde eu uso isso aqui, ó. Flash dedicado. Porque um flash de 300 watts ligado na tomada, uma tocha, ele tem muita pancada, mas às vezes, em algumas situações eu preciso de uma fração muito pequena dessa potência. E aí, mesmo na potência mais fraca, esse flash ele ainda é muito forte para o que eu preciso, tá? Então, o bom de flashes dedicados é isso, você consegue fracionar muito a luz. Alguns flashes têm só carga inteira e meia carga, não é o meu caso aqui.
Mas a maioria dos flashes vão até 1/8 de carga. Às vezes eu preciso de 1/128 de carga, enfim. Tá? Então essa também é uma coisa que a gente tem que pensar. Às vezes não só na potência máxima, mas também na potência mínima. Outra coisa que não fica sem em estúdio, fita adesiva, muito importante. Rádios flashes, aqui em estúdio eu só uso esses daqui da Yongnuo, que são padrõezinhos, não tem TTL, não tem nada, tá? No que ando na minha mochila quando eu vou fazer ensaio, casamento, evento, essas coisas, não são esses daqui, são os modelos de transmissor e receptor em TTL. Bateriazinha extra, eu estou começando a mostrar uma coisa, depois não termino e mostro outra. Nessa outra caixa aqui, eu tenho alguns materiais aqui de produção, sombrinhas, bolsinhas, lenços, óculos, tecidos, vários tecidos que eu tenho aqui para fazer uma produçãozinha, né? Livros, tudo que eu vou achando, comprando, eu trago para cá e deixo, que mais cedo ou mais tarde a gente usa. Essas folhas aqui, ó, que não estão aqui só de enfeite, também eu uso nas produções. Uma coisa legal que aqui no estúdio, e isso só tem aqui nesse estúdio aqui, hein? Londrina inteira, nenhum tem isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui foi desenvolvido para lojas, tá? Ali dentro teria tem na verdade, né? Mas a gente não usa. Um software que você consegue se olhar em determinada roupa de um modelo de loja. Então você vai lá na loja, escolhe uma roupa, fica na frente disso daí, você já vê você vestido com essa roupa sem vestir a roupa, tá? Mas acabou sendo um projeto abandonado por um conhecido meu, e aí eu acabei trazendo isso aqui para o estúdio, e hoje isso aqui eu trabalho com isso linkado lá no meu computador. Então, quando eu tenho ensaio aqui, por exemplo, eu viro isso aqui para frente do fundo infinito, e a cada clique que eu faço, além de aparecer para mim ali no computador, a modelo que está lá no fundo já consegue ver a foto na hora aqui em tempo real, a cada clique que eu faço, tá? Isso aqui é um totem, é muito legal isso aqui, faz um diferencial do caramba na hora dos cliques. Quem me conhece sabe que eu adoro catar lixo na rua e trazer para o estúdio, né? Então, olha, aqui eu tenho, esse vidro que eu uso bastante para montar, por exemplo, eu vou fotografar produto, é esse vidrão aqui que eu uso como base. Isso aqui, ó, eu achei na rua, trouxe para cá para projetar sombra. Isso aqui, ó, é aquela janela que eu achei lá naquela casa abandonada. Não, essa aqui é da janela que eu trouxe que eu encontrei lá na casa abandonada, que também serve de fundo para mim. E tirando isso, eu tenho várias outras coisas que eu vou mostrar também. Aqui, ó, mais coisas que eu vou achando e vou trazendo para cá. Vocês lembram disso aqui, ó, que eu fiz um stories mostrando? É uma pelve de um animal, alguma coisa que eu vou fotografar. Acho que essa semana com isso aqui. Dá para fazer uma máscara assim, dá para fazer uma máscara assim. Então, eu trago tudo para cá, essas tranqueiras. Tem algumas camerazinhas aqui também que eu vou deixando de enfeite. Olha a beça ali, ó. Olha aqui mais uma coisinha que eu achei para a rua e trouxe para cá. E vamos para lá, vamos agora ali para o fundo. Aqui no fundo é onde a gente tem a nossa copa, né? É aqui que eu faço o cafezinho, é aqui que eu preparo alguma coisa, um lanchinho. Então, tem um frigobar aqui, onde eu deixo a aguinha gelar para os clientes. Tem um armário ali no fundo. E aqui, ó, voltando para o outro lado, aqui é o depósito, né? Que na verdade está meio bagunçado, né? É um lugar de guardar tranqueira. Mas é um lugar de apoio também, né? Olha aqui, ó, mais coisas que eu trago da rua. Janela que eu achei, essa aqui ainda vou fazer foto com ela ainda. Uma escada para eu subir lá naquela prateleira enorme para tirar as coisas, eu preciso de uma escada. Isso aqui eu fiz tubo de PVC para segurar fundo fotográfico, né? Às vezes eu tenho que fotografar alguma coisa que eu não preciso do fundo infinito, mas eu preciso de um fundo plano. Então eu compro malhas de cores diferentes e aí eu coloco preso nessas garrinhas ali, ó, que é aquelas garras que eu já mostrei também que não pode faltar dentro do estúdio, tá? Aqui eu tenho 2 cavaletes que servem de suporte para essa base aqui, que serve de base de apoio, como essa aqui já está montada, tá vendo? Muita coisa, às vezes eu tenho que montar uma estrutura rápida aqui no meio, eu pego isso aqui, ó, 2 cavaletes, tá? E essa base aqui, essa base preta. Então isso aqui eu monto e desmonto muito facilmente. Ó, já voltei para cá porque eu não mostrei coisas, ó. Cadeiras diferentes que eu vou comprando também em loja de móveis usados. Eu encontrei essa daqui que eu fiquei louco ainda, não fotografei com ela, né? Cadeiras vintage, assim. Uma banquetinha também tem que ter. Aqui, ó, banquetinha, tá?
Ah, eu não mostrei aquilo ali também, ó, Fresnel, tá? Esse Fresnel a gente não usa muito para fotografar assim, como luz principal, é mais uma luz de efeito. Eu quero fazer um efeito de sol, por exemplo, projetando uma sombra, eu uso o Fresnel. Isso esquenta pra caramba, igual o sol, praticamente. Vamos voltar aqui pro fundo, deixa eu mostrar mais alguma coisinha. Bom, aqui eu tenho outra prateleira, que eu deixo mais tranqueiraiadas, tá? Material que eu faço limpeza, material de pintura também, que eu pinto aí fundo infinito pelo menos uma vez por semana, umas caixas organizadoras com paninho. Ah, isso aqui, ó, não pode faltar, ó, ferramentas, tá? Eu tenho uma caixa de ferramentas, eu tenho uma furadeira, uma parafusadeira. Aqui dentro dessas latas aqui eu guardo coisinhas pequenas, prego, parafuso, tem um monte de coisa. Isso aqui é legal, ó, muita gente, eu uso muito, cola quente. Isso aqui eu não uso muito em estúdio, né? Geralmente eu uso isso aqui para fotografar comida. Fotografia de gastronomia a gente não faz muito no estúdio, a gente faz mais no restaurante, no lugar onde a gente já vai e já apronta a comida, né? Isso aqui é um soprador de ar quente que eu uso para derreter queijo, para fotografar pizza, hambúrguer, tudo mais. Torrar um pão também. E aqui esse armário no fundo, vamos abrir, é onde eu guardo produto de limpeza, tinta e um monte de coisa, certo? Vamos voltar, ó, tô para cá, vamos para lá agora, ó. E ali, para finalizar, o banheiro, tá? O banheirinho, aqui eu não tenho, vamos voltar para cá, ó. Eu não tenho camarim, tá? Então, as modelos que precisam se trocar, elas usam esse espaço aqui, ó, de camarim ou até mesmo o próprio banheiro, tá? Então, é uma forma que eu consegui otimizar isso. Então, ó, se você entrar pela porta lá, você vai vir até aqui onde eu estou ao fundo. De um lado nós temos a despensa, o depósito, do outro o banheiro. E a copinha também, que a gente pode tomar um cafezinho aqui. É aqui onde eu falo, é daqui que eu tiro o meu sustento. Não estou aqui para brincadeira, não fico fazendo fotinho aleatoriamente. Óbvio que às vezes eu faço fotos aqui mais autorais, enfim, mas não, aqui é onde o bicho pega, tá? Onde eu fotografo mesmo, que é onde o trabalho acontece, é cansativo, montar luz, desmontar luz. Então vocês vejam que o trabalho que eu me propus a fazer é um trabalho bastante abrangente na questão fotográfica, né? Eu fotografo de uma joia até um móvel muito grande que eu posso montar aqui. Então já fotografei piso, produto de, como é que chama, de material de construção, enfim, gente, muita coisa mesmo. Então é por isso que eu preciso de todo esse espaço. Se eu não fizesse tudo isso, tá? Se eu só quisesse tirar foto de retrato, ou só foto artística, ou só foto de objetos, enfim, coisas pequenas, eu poderia sim fazer um estúdio, eu poderia ter um estúdio com tamanho menor, mas não. Aqui é onde realmente a gente faz muita coisa diferenciada mesmo, tá? E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, se isso aqui é um tamanho bom ou não, o que mais que eu poderia melhorar aqui, alguma ideia que vocês possam ter aí para me ajudar a otimizar o meu espaço aqui para conseguir fazer coisas diferentes. Eu acho que assim, o estúdio, você tem que se adaptar a ele e ao seu trabalho. A grande dificuldade é a gente conseguir determinar o espaço que a gente precisa, não só para fotografar, mas também para tudo isso. Você vê o tanto de tranqueira que a gente junta, né? Então, no meu caso, isso foi fundamental. Por isso eu tive que escolher um lugar grande, um lugar que tinha espaço. E para mim esse vídeo é muito importante para mostrar para vocês que o Antônio Neto não é o cara só do câmera velha, das câmeras analógicas, que eu tenho uma vida profissional na fotografia, apesar de sempre bater em cima dessa tecla, né? Então, mostrar o meu espaço, mostrar um pouco do meu trabalho para vocês é uma coisa muito legal também. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.